Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual que é o horário que você está assistindo isso, mas que bom que você está aí novamente. Bom, voltando aos vídeos sobre conteúdo, né? Nós vamos tratar de dois temas hoje. O primeiro tema é ideologia e o segundo tema é alienação. São coisas que se completam ou são coisas aí que fazem parte do mesmo pano de fundo, digamos assim. Bom, primeiro vamos falar de ideologia, tá? Ideologia é um termo criado pelo filósofo francês Destrut de Tracy, acho que Destrut de Tracy, não sei como é que se pronuncia isso em francês, não falo francês, tá? Significa basicamente ciência das ideias, ou significava, né, basicamente ciência das ideias, né? Marx vai dar uma ideia um pouco diferente, né? Vai pegar esse termo dele e vai utilizando a sua praxis, que seria a ação mais a reflexão sobre aquela ação, ele vai criar a ideia de ideologia crítica, tá? Pegando esse termo marxista, essa ideologia crítica, ela está muito mais próximo da demagogia, tá? Então, o que seria especificamente ideologia? Basicamente, ideologia significa a arte de conduzir o povo. A gente pode resumir dessa forma, tá? Então, um discurso demagógico é um discurso, por exemplo, de campanha. De agora em diante, nós vamos ver uma série de discursos demagógicos aí dos vários partidos, dos vários candidatos aí, que é uma tentativa de estar conduzindo o povo a determinada ação. No caso, voto, tá? Aristóteles apontava a demagogia, e portanto a gente pode sintetizar essa ideia de demagogia com o significado de ideologia como sendo a corrupção da democracia. Então, ideologia e demagogia, portanto, são as corrupções da democracia. Assim como a tirania seria a corrupção da monarquia. Então, ser demagógico e utilizar-se de ideologias para dominar é a mesma coisa aí que ser tirano em uma monarquia. Atualmente, o significado de ideologia ele está dentro de um conjunto de ideias, tá? Que faz parte do pensamento de um grupo ou de grupos, e esse grupo de pensamentos vai indicar, vai nortear, aliás, as ações sociais, as ações dentro da sociedade, né? Vai aí tá fazendo com que o grupo siga determinada ideia dominante. Bom, voltando à ideia marxista, tá? Marx falava sobre a ideia de ilusão, tá? Sobre de falsa consciência ou de realidade invertida. Por que de realidade invertida para o Marx? Porque o Marx ele utiliza o termo ideologia para tratar do embate entre os grupos sociais, a classe dominante e a classe dominada. Né? No caso aí, ele vai falar que a classe dominante vai utilizar-se de ideologias para dominar o proletariado. Né? Então você vai ter aí as ações de ideologia sendo feitas, ou as ideias sendo colocadas aí para dominar. Fechando esse termo, a gente pode partir, portanto, ou ampliar a ideia para alienação, tá? Alienação, se você pegar no dicionário, ela vai ter o significado de cessão de bem, você ceder o bem a alguém, ou você ter uma transferência. Por exemplo, quando você compra um carro financiado, esse carro vai ficar alienado ao banco, ele vai ser pertencente ao banco, mas quem vai estar utilizando é você. Mas no documento dele vai estar lá alienado, né? E se a gente pegar, mas não é esse o termo que nós queremos trabalhar aqui. Então, se você pegar o termo alienação, o último significado dele, eu acho bem interessante, que é a ideia de perturbação mental. E a palavra alienação, ela tem outro significado especificamente dentro da filosofia, que é a diminuição da capacidade do indivíduo de pensar. Tá? Se tratando aí de ideologia, a gente está falando do que era tido como ciência das ideias, então as ideias podem ser alienantes, ou as ideologias normalmente são alienantes. Tem um vídeo muito bom do Clarion sobre ideologia, eu vou pedir para a equipe colocar o link aí dele, do vídeo na descrição, então você, se puder dar uma olhada aí,
Vou colocar 2 ou 3 vídeos sobre ideologia para você entender um pouco melhor isso daí. A palavra alienação, ela tem o mesmo radical que a palavra alien, e significa aquele que vem de fora, aquele que não está aqui. Então a ideia, né, o ideário sobre alienação vai significar basicamente uma ideia de outro, que não é a minha, né? Portanto, é o pensamento do outro. Quando você chama uma pessoa de alienada, significa que essa pessoa está pensando com as ideias de outro e não por si próprio. Então vamos delimitar uma coisa aqui, tá? Todos somos alienados. Ai, professor, eu não sou alienado não. Não, você é alienado. Não tem como não ser alienado. Eu sou, todo mundo é. Podemos até discordar um pouco dessa ideia de todos sermos alienados, mas no final das contas todos nós temos algum tipo de alienação. Nós concordamos aí com as ideias do jeito que elas estão postas. A gente não questiona. Então, uma das coisas para se combater a alienação é o questionar. É impossível a gente estar vivendo sem alienação, é impossível a gente estar vivendo sem alienação, porque a gente precisa das ideias do outro, né? Só que a grande questão sobre a alienação é o que você faz com essa informação que te é dada. O que você faz com essa informação que te é dada é que é a grande questão. Então você vai ter que questionar, você vai ter que ser crítico. Você vai ter que questionar, você vai ter que ser crítico. Você vai ter que pegar aquela informação que está te passando e vai ter que pensar sobre ela. Então quando você critica, por exemplo, eu não vou assistir a Globo porque eu vou ser alienado, então eu vou assistir a Record. Vai estar sendo alienado do mesmo jeito, porque você vai estar trocando a fonte da informação, mas não vai estar trocando a ideia básica de alienação. Você vai estar acreditando em tudo o que aquele veículo de comunicação vai te dar. Para combater a alienação, somente questionando. Bom, pegando esses dois termos aí, ideologia e alienação, a gente pode compreender melhor como alguns grupos agem ou o que eu devo questionar um pouco mais. Eu não estou falando para você que é para você discordar de tudo, tá? O filósofo brasileiro, que é o Mário Sérgio Cortella, ele fala que é pra gente desconfiar de gente que concorda com tudo, né? Mas gente que discorda de tudo também é um sinal de ignorância. Então você tem que desconfiar de algumas coisas e concordar com outras, mas a questão é como que você avalia para você poder discordar. Então você tem que colocar o seu pensamento em ação. Então, tente ser um pouco menos alienado. Pode ser. Tente utilizar um pouco menos as ideologias. Também pode ser. Mas faça isso por decisão própria, não pela ideologia pronta. Quando a gente fala de ideologia, uma das primeiras coisas que vem à mente é sobre partidos políticos ou vieses religiosos. Hoje eu não vou tocar em viés religioso, vamos falar aí de partido político ou de ideias políticas. Eu gosto de uma analogia que eu vi num vídeo, eu não lembro de quem é o vídeo, mas é sobre 2 caixas de bombom. Então vamos pegar aí as ideias como as 2 caixas de bombom. Você tem uma caixa de bombom da marca A e tem a caixa de bombom da marca B. Então vamos colocar aí Lacta e Garoto, né? Como sendo 2 caixas. Você tem 2 caixas de bombom, uma da Lacta e uma da Garoto. Então você compra aquela caixa fechada. Só que, sei lá, supondo que você não goste do bombom de coco, nas 2 caixas vai ter o bombom de coco, mas você comprou a caixa fechada, correto? Então quando eu pego, por exemplo, uma ideologia política, vamos pegar a ideologia fascista aqui, eu tenho que comprar a ideologia como um todo, mesmo sem gostar de parte dela. Então mesmo eu não gostando de bombom de coco, eu tenho que comprar o bombom de coco dentro da caixa, porque ele faz parte da caixa. Assim como parte da ideologia fascista, eu não posso não concordar, mas eu vou ter que aceitar se eu comprar ela. Eu não estou dizendo que eu sou fascista, tá? Por favor. Mas é só uma alusão ao exemplo. Então, quando você compra a caixa, por exemplo, da Lacta, você não pode ter dentro dela o bombom da Garoto, porque o pacote vem fechado. Utilizando as ideias que você viu aqui sobre ideologia e alienação, o que você deve fazer? Ou o que eu acredito que é o ideal para fazer? Você pega as 2 caixas e escolhe o bombom que você quer de cada uma delas. Então você, pegando a nossa realidade,
Você tem lá os partidos de esquerda e os partidos de direita. O PMDB e o PSDB. Vamos colocar como exemplo os dois aí. Tem coisas no PMDB que eu gosto. E tem coisas no PT que eu também gosto. Mas tem coisas no PT que eu não gosto. Assim como tem coisas no PMDB que eu não gosto. Isso não significa que eu sou obrigado a aceitar tudo que o PMDB me fala e tudo que o PT me fala. Eu posso, por exemplo, votar para presidente em um partido A e no outro para governador no partido B. Eu não sou obrigado a votar nos dois. Eu posso, obviamente, escolher votar em um desses grupos, mas aí o que você tem que se atentar é, quando você escolhe, você está negando parte da ideologia. Você não está sendo alienado. Então, quando um outro decide para você, quando o partido político indica para você e você vota cegamente, isso é estar alienado. Tá na rede social que Crepúsculo é uma droga e todo mundo sai gritando: "Ei, Crepúsculo é uma droga", mas sem nem ler o livro. Você está sendo alienado. Quando você fala que o funk é música ruim e você não escutou funk, você está sendo alienado. Eu não estou defendendo nem o Crepúsculo, nem o funk, e nem o partido político A ou o partido político B. Eu estou citando como exemplo aqui para você como que você pode fazer reflexões. Bom, galera, eu acho que é isso sobre ideologia, alienação. Discutam sobre o assunto. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixem um like. Se não gostou, deixem um dislike. Comentem sobre o que vocês querem. Dê uma olhada nos vídeos anteriores que nós fizemos. Espero que tenham gostado. E só. Por que eu estou jogando Minecraft? Além da discussão, lembra de uma coisa. Você que está aí pré-vestibulando, que você está estudando para, enfim, qualquer coisa. A vida não é só estudo, a vida não é só trabalho, você tem que se divertir também, mesmo com coisa tipo Minecraft, ok? Então fica a dica aí, um abraço e até a próxima. Tchau!